Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. Meu abraço carinhoso a cada um de vocês, rogando a Jesus que envolva a todos com paz, com a paz do Mestre, com muita luz e com muito amor. E que nós possamos, inspirados e fortalecidos por Ele, melhorar a cada dia a nossa caminhada, colocando em prática as lições que ele nos deixou. Então, nós vamos iniciar mais um programa, Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui pelo canal Espiritismo na Prática, não é? Hoje nós vamos fazer umas reflexões em torno da morte, porque nós estamos no mês de novembro. Outro dia mesmo nós vivenciamos o finados, né? E há muito sofrimento nessa época. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a visão da doutrina espírita a respeito desse tema. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece, vamos buscar sintonizar com Jesus, sentir a presença dele bem junto de nós, nos envolvendo num abraço carinhoso, pacificando os nossos corações e as nossas mentes e nos dando força e coragem para prosseguirmos na nossa caminhada rumo a Deus. Abençoa, Jesus, os nossos propósitos e que a doutrina espírita e o teu evangelho possam ser roteiros seguros em nossa caminhada e que nós, trilhando os caminhos deixados por ti, nós possamos progredir, viver em paz, fazendo todo o bem que nós pudermos fazer, vivenciando o amor em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, Senhor, abençoa as nossas reflexões desta noite, abençoa este canal, abençoa aqueles que aqui trabalham, os que acessam, né, a programação do canal. Que todos sejam amparados e abençoados por ti e por Deus, nosso Pai. Que assim seja. Então, a doutrina espírita tem uma vasta literatura a respeito da morte, da desencarnação. Então, vamos pincelar aqui rapidinho. Grande parte dos nossos irmãos em humanidade ocidental, né, eles têm esse dia 2 de novembro como dia dedicado aos finados, aos mortos. Nós, espíritas, não temos essa prática, né? Porque, para nós, eles não são finados, os nossos entes queridos, porque ninguém morre, né? Os nossos entes queridos viveram um tempo aqui na Terra, cumpriram a programação que eles trouxeram e voltaram para casa. Morreram naturalmente, como todos nós vamos morrer. A morte é o futuro certo que nós temos. Nós aprendemos que o que morre é o corpo físico, é a morte orgânica, tudo que nasce morre, né? Os animais morrem, as pessoas morrem, a planta morre para nascer outra. É um eterno renovar. E nós temos lembranças dos nossos entes queridos que, às vezes a gente fala os mortos amados, mas são os vivos. Estão mais vivos do que nós,
no mundo espiritual, não é? Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso e aceitarmos a morte com naturalidade. É a única certeza que nós temos. Nós já viemos para cá com a passagem de volta comprada, marcada do dia que nós vamos voltar, né? E aí tem muitos questionamentos. Vamos pensar em alguns. Por exemplo, a morte por enfermidade longa. Às vezes a pessoa tem um ataque cardíaco, um infarto, e desencarna, rápido ali. Aí todo mundo fala, ai, que morte boa. Morreu rápido, não sofreu nada. Apesar de ser um susto para quem fica, para os familiares, os amigos. Mas será que essa é realmente uma boa morte? O que é uma boa morte? Uma boa morte é quando nós estamos, em todos os momentos da nossa vida, preparados para voltar para o mundo espiritual. Tipo assim, se a morte vier aqui e falar, está na sua hora, como é que eu estou? Me sentindo para deixar tudo aqui e voltar para a pátria espiritual, que é o meu lar verdadeiro, é o nosso lar verdadeiro. Então, nem sempre um infarto é uma boa morte. Se o espírito, aquela pessoa, estiver passando por um período conturbado da sua vida, se ela estiver vivenciando um relacionamento com familiares, relacionamento cheio de raiva, de sentimento de vingança, de ciúmes e tal, ela não vai ficar bem. Porque o que nós levamos para o mundo espiritual? O que nós somos. Então, se eu não estou bem, se eu estou cheia de rancor, cheia de raiva, inconformado com determinadas situações, eu vou desencarnar e vou continuar assim, não é? Porque a morte não melhora ninguém. Então, quando uma pessoa tem uma doença longa, uma longa enfermidade, e as pessoas falam, Deus me livre disso aí, é muito ruim. O que nós aprendemos? Que costuma ser a melhor morte, a melhor forma de você morrer. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, no último parágrafo. Essa mensagem, bem e mal sofrer, nas instruções dos Espíritos. E esse item 18 é uma mensagem do Lacordaire, o Espírito Lacordaire. E o último parágrafo, ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, pode, então, traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, quer dizer, do trabalho, virá o repouso. Então, quando há uma enfermidade longa, é um teste, é uma prova para aquela pessoa que está passando por isso. Ela vai testar, vai provar a sua fé, a sua firmeza, a sua submissão à vontade de Deus, a sua perseverança, não é? Então, é um ótimo teste, uma ótima prova para testar e provar tudo isso. E para aquele espírito que está ali para desencarnar, é ótimo. Por quê?
ele vai ter tempo de passar em revista muitas situações da sua vida, que ele vai ver assim, nossa, eu não precisava ter feito isso, eu podia ter melhorado nisso. Então, ele fica com essa impressão de que ele precisa fazer alguma coisa no mundo espiritual para, quando ele reencarnar novamente, ele modificar essa situação, não cair, não cometer os mesmos erros. Para a família, é uma oportunidade, né, a enfermidade longa, da família se preparar para a desencarnação daquele ente querido. Então, a família vai se fortalecendo através da prece, através dos cuidados com aquela pessoa, vai demonstrando o seu amor, o seu carinho. Se ela tiver algum motivo para se lamentar, né, de alguma atitude que ela tomou com relação àquela pessoa, ela vai ter oportunidade de pedir perdão, de reparar isso, né? E às vezes a pessoa fala assim: minha mãe estava doente, eu pedi, fiz corrente de oração, ela tomava passe e tudo, mas não valeu de nada, ela morreu. Não valeu? Valeu e muito. Porque esse espírito vai chegar muito melhor no mundo espiritual. E a família vai ficar melhor também. Então, a enfermidade longa é uma boa oportunidade para provar, né, a nossa fé em Deus, a nossa resignação. É um aprendizado. A morte prematura. Aqui nesse capítulo também, no item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, é uma mensagem muito bonita do espírito Sanson. O espírito Sanson, ele trabalhou com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas quando encarnado, depois ele desencarnou. Era um espírito assim, mais evoluído, amigo de Kardec e tudo. E ele tem essa mensagem, né, no item 21, no capítulo 5 do Evangelho. E ele fala assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. É muito difícil. Uma mãe que perdeu um filho, filho único no acidente de carro, ela escreveu um livro, A Dor que Não Tem Nome. É uma dor que só quem passou sabe. É devastadora, não é? O meu irmão perdeu 2 filhos, e ele fala que depois que ele perdeu os filhos, nada mais é problema na vida dele. Ele tira tudo de letra, porque a maior dor que ele podia ter passado é perder esses filhos, não é? E a gente ouve outras pessoas dizendo isso. Então, por que acontece a morte de um jovem em pleno vigor da juventude, 15, 16, 20 anos, 12 anos, né? Por quê? Porque aquele espírito veio esse período de tempo para completar uma reencarnação do passado que, por algum motivo,
ele teria que viver mais 20 anos no passado, ou 16 ou 15, dependendo, e por algum motivo ele não viveu isso, ele morreu antes, ou por suicídio, ou sei lá, qualquer outra causa que a gente não tem como saber. Então, ele veio completar aquele tempo que faltava. É igual às crianças. Por que morre criança com 1 mês, 2 meses? Porque numa existência passada, ela não conseguiu completar aquele tempo que estava programado. Então, fala assim, mas uma criança de 1 mês, 5 meses, uma criança que nasce com tumor cerebral, com câncer e tal, mas ele não é criança, né? É um espírito velho, antigo, que traz toda uma bagagem e que está temporariamente reencarnado num corpo infantil, para que ele possa sensibilizar os pais e ele possa começar uma nova existência, mais receptivo aos ensinamentos que lhe serão trazidos. Então, e isso aí você encontra na questão 199 de O Livro dos Espíritos, Sorte das Crianças após a Morte. Então, é uma prova para o espírito que quer ficar aqui. E é uma prova para os pais, uma prova muito grande, muito difícil. E então, esses, né, que vêm nessas famílias, essas famílias, o pai e a mãe, eles dão uma prova enorme de amor, de aceitar esses espíritos, porque no mundo espiritual, quando eles são consultados e escolhem, né, o filho, o espírito que será seu filho, eles aceitam, sabendo que, por exemplo, vai viver 20 anos, e eles aceitam para ajudar aquele espírito. Então, não tem surpresa, não tem acaso na obra de Deus. Então, são famílias, pais e mães, que têm um merecimento, um amor, um desprendimento, um altruísmo muito grande em relação ao próximo. É igual aceitar ser mãe de um bebê anencéfalo, não é? Anencéfalo, um bebê anencéfalo, é aquele que tem uma lesão cerebral. Ele tem cérebro, porque se não tivesse cérebro, ele não viveria, ele não desenvolveria. Então, ele tem cérebro, mas ele tem um problema no cérebro, uma deficiência, qualquer coisa assim, que ele só vai viver durante a gravidez. Eu conheci várias mulheres que iam no centro tomar passe e que sabiam que estavam grávidas de um bebê anencéfalo. E elas levaram a gravidez até o final. E essa criança nasce e morre logo depois. Você vê a prova de amor. Uma mãe que carrega no ventre uma criança, só ela sabe avaliar o tamanho do amor por esse filho, e sabendo que, uns meses depois, ele vai desencarnar. Mas por quê? Porque ele só precisava daquele tempo para moldar novamente o corpo espiritual no útero da mãe. Então, é uma prova de amor muito grande. E Sanson fala aqui na mensagem assim: humanos, e é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina
pela vossa? Porque podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? E o Sansão continua com esses argumentos que eu indico a vocês que leiam. Item 21, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa questão da morte prematura é uma outra situação que as pessoas, às vezes, não entendem, né, e que sofrem muito com isso. A morte por homicídio. Gente, eu conheci pais que os filhos foram assassinados. Olha, é uma dor. E aquele pai custa a família se recuperar. Então, é uma dor dupla. Por quê? Porque, além dele ter que lidar com a ausência física do filho, com a saudade que ele sente do filho, com a morte desse filho, ele tem uma outra questão para ele lidar, que é perdoar o assassino. Ele precisa, para não criar vínculos com este espírito no mundo espiritual e numa nova existência. Então, é muito difícil, muito difícil. E só o tempo que vai ajudar. Eu conheci um pai que ele ficou 19 anos só pensando em encontrar o homem que assassinou seu filho. O filho era caminhoneiro e foi assassinado aí numa viagem na estrada. E ele viajava, ele já idoso, viajava procurando o assassino do filho dele, numa revolta, ele chorava, era doloroso, até que ele compreendeu, né, que ele não teria paz e nem estava ajudando o filho, porque as vibrações dele, de ódio contra aquele homem que matara o seu filho, prejudicava o filho. O dia que ele começou a estudar espiritismo, e frequentando reunião pública, fazendo evangelho no lar, fazendo prece por ele, pelo o rapaz que matou, pelo filho que estava no mundo espiritual, ele experimentou uma transformação muito grande. Ele disse que pela primeira vez ele estava sentindo paz. E nós precisamos ter caridade para com os criminosos, porque nós não sabemos se um desses reencarnará como um filho nosso, por exemplo, na nossa família, no futuro. E aí, como é que fica? Então, tem muitas coisas para pensarmos. E Jesus ensinou, né? Se nós perdoarmos aos homens o mal que eles nos fazem, Deus nos perdoará também. Né? A morte por acidente, que é uma morte difícil das pessoas aceitarem, porque não tem assim um diálogo, um último diálogo, ninguém estava esperando aquela morte, não é? É muito difícil. Ficam coisas que não foram concluídas, situações. Então, é muito doloroso, muito difícil, principalmente quando são espíritos mais jovens, né? E a gente está vendo tanto isso hoje, tantos jovens morrendo de acidente de moto, né? E é uma coisa muito triste. Morrendo por overdose, por suicídio. Então, é muito triste. E a morte por suicídio é a mais difícil da família lidar. É uma morte, o suicídio, que marca, que abala a família e a sociedade. Não é fácil, não, gente. E, às vezes, uma família fica devastada,
a vida inteira. Nunca mais é a mesma, por quanto de uma pessoa da família que se matou. É muito doloroso. Leia o livro Memórias de um Suicida, um livro belíssimo, escrito pela Dona Ivone, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que foi um grande escritor português que suicidou em duas existências, porque não aceitava a cegueira. Então, ele relata no livro. E a Dona Ivone psicografou esse livro porque ela foi suicida em várias encarnações lá no passado, sofreu muito também. Né? Então, é um livro belíssimo, maravilhoso, que esclarece muito, que mostra a beleza da misericórdia divina para com os suicidas. Porque para a doutrina espírita, para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus, não existem erros irreparáveis. Às vezes você ouve pessoas dizendo: morreu, suicidou, está condenado ao inferno para sempre. Isso não é real. Existem as atenuantes e as agravantes a respeito do suicídio. E nós não podemos julgar. Nós precisamos envolvê-los em muitas preces. E eles terão oportunidade de resgatar esse crime. É um crime que eles cometeram contra a lei de Deus. O outro situação é as pessoas que têm problemas com drogas, com álcool, qualquer tipo dessas situações aí, e que acabam desencarnando por overdose, que não deixa de ser um suicídio indireto. A vida das famílias dessas pessoas é um tormento, porque eles veem os filhos, às vezes esposa, pai, envolvidos, né, com essas drogas, e que o caminho não tem volta. Ou a pessoa fica louco ou suicida, ou vai ser morta por um traficante, por alguém. Então, é uma situação muito triste também. Né? É uma situação em que a gente precisa orar muito, fazer muita prece para essas pessoas. Né? E é muito jovem que está envolvido nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a quantidade de jovens, grupos enormes de jovens que estão buscando a espiritualidade, que buscam a mocidade dos centros espíritas, que buscam nas igrejas evangélicas, na igreja católica, né, atividades para eles. Isso nos dá uma esperança muito grande. Outra forma também da morte é as pessoas que têm transtornos mentais, né? As pessoas esquizofrênicas, bipolares, é um sofrimento muito grande, não é? Para as famílias. E muitas vezes a depressão, por exemplo, leva ao suicídio. A obsessão leva ao suicídio. Então, gente, tem muita dor chorando pelo mundo, muita dor, muita. E o que nós podemos fazer? Fazer preces em benefício dessas pessoas, para que elas despertem para a realidade. Quantos jovens, quantas pessoas que gostariam de ter saúde e estão presas num leito de dor, ou que são paraplégicos, né? Que lutam
com as limitações que a paraplegia lhes impõe, e outros cheios de saúde, né? É um corpo físico perfeito e tal, e são pessoas inconformadas com a vida, que se deixam arrastar pelos vícios, pela depressão, que não estão satisfeitos, que suicidam. Olha só as incoerências, né, da vida. Mas, gente, assim, pinceladas rápidas, umas ideias, né, que nós aprendemos no Espiritismo e que nos confortam, nos auxiliam, tá bom? Então, vamos fazer muita prece para esse pessoal, todos que sofrem. Jesus disse: Eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. E nós que estamos todos os dias no centro espírita, nós somos doentes da alma, todos nós, né? Emmanuel diz que nós somos enfermos pedindo alta. E é verdade. Então, que nós possamos fazer todo o bem que nós pudermos. Amar muito, vivenciar o amor, para que nós nos fortaleçamos e tenhamos uma reencarnação bem proveitosa. E cheguemos bem no mundo espiritual, não é? Então, era isso a nossa reflexão dessa noite. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade, rogando a Ele que envolva a todos os nossos irmãos em humanidade no seu amor e na sua paz. Aqueles que sofrem, Senhor, dores físicas ou dores morais, mas te pedimos principalmente por aqueles que fazem sofrer, que levam sofrimento aos corações, aos lares, porque esses irmãos nossos estão comprometidos com a lei do amor e eles terão que resgatar isso no passado, no futuro. Então, Jesus, nós te rogamos por eles, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que são prisioneiros de si mesmos, das suas imperfeições, dos seus erros, aqueles, Senhor, que não conhecem o amor, que não vivenciam o amor, aqueles que não têm esperança, que todos recebam o alívio, o bálsamo da tua luz, da tua presença e da tua paz. Obrigada, Senhor, que tenhamos todos uma ótima semana. Que assim seja. Então, gente, obrigada. Até a próxima terça-feira.